Jornada Internacional Água, Desenvolvimento e Sustentabilidade estará ocorrendo durante todo o dia de hoje e amanhã, e tem como objetivo realizar um produtivo diálogo sobre as águas transfronteiriças, para compartilhar com os outros países da nossa região fronteiriça as atividades que vêm sendo realizadas, a forma de organização, a gestão das águas em cada país e de que modo será possível aproximar as ações no interesse comum da preservação e o uso das águas para o presente e futuras gerações, promovendo o desenvolvimento sustentável das pessoas e da sociedade. Santa Rosa, a partir deste evento, torna-se a capital dos debates das questões das águas, através da importância dos temas em questão e a oportunidade da comunidade local, regional, do Estado, país e de outros países, legisladores, cidadãos e demais autoridades poderem, através das exposições, se apropriarem da questão do gerenciamento do sistema nacional, do sistema estadual e de como são estruturados e do papel das lideranças e do cidadão nesse contexto. Convidamos nesse momento a presidente da Câmara de Vereadores de Santa Rosa, vereadora Liris Zimmermann Fir, juntamente com o presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Turvo Santa Rosa Santo Cristo, senhor Marcos Paulo Scherer, presidente do CORED Fronteira Noroeste, professor Pedro Luiz Bittenbender, pró-reitor da Unijuí Campus Santa Rosa, professor Ariosto Sparenberg, e a vereadora Karina Kucharski, integrante da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Santa Rosa, para o início dos trabalhos dessa jornada internacional. Nesse momento, convidamos o pró-reitor da Unijuí Campus Santa Rosa, professor Ariosto Sparenberg, em nome das demais autoridades presentes aqui no palco, para realizar a sua saudação aos presentes. Em nome da Unijuí, o nosso cordial bom dia. Saudamos a todos, em especial aos organizadores da primeira Jornada Internacional Água, Desenvolvimento e Sustentabilidade, que estão conosco aqui no palco. Também queremos informar que já encontra-se conosco a secretária de Estado do Meio Ambiente, a Ana Pellini, representando nesse ato o governador do Estado, que estará conosco logo mais às 10h30, quando nós teremos a abertura oficial deste evento. Desejamos um ótimo encontro e que todos sintam-se bem acolhidos aqui no campus da Unijuí, pelo período desses 2 dias em que ocorre esse evento. Portanto, sintam-se bem acolhidos e que possamos construir excelentes resultados em defesa do nosso planeta e em defesa da vida para esta e para as novas gerações. Desta forma, damos início aos trabalhos da primeira Jornada Internacional Água, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Votos de sucesso e de agradecimento. Bom dia e bom evento para todos. Obrigado. Nós, todos nós e o nosso planeta, nascemos da água, né? Nós viemos da água. A água é a nossa mãe. Então é nossa obrigação cuidarmos desse planeta, cuidarmos da água, porque dela depende a nossa sobrevivência, a sobrevivência do planeta. Para além da nossa sobrevivência, a água tem um simbolismo muito importante espiritual, quando nós nos batizamos, para ligar os países quando navegamos nos mares, enfim, ela está diretamente ligada à nossa vida, né? Ela é fundamental para a nossa vida. E em nome desse bem tão precioso, que nós estamos hoje reunidos aqui e amanhã para discutirmos esse tema tão importante. Eu gostaria de dar início já à mesa, chamando os nossos palestrantes, chamando Marcos Scherer, presidente do nosso comitê, do Rio Santa Rosa e Santo Cristo, seja muito bem-vindo. Chamando Marcos Meirelles, passar aqui, para de imediato já iniciar o painel, começarmos os nossos trabalhos. Um bom trabalho a todos. Bom, agradecer o convite, né, do Comitê Turvo Santa Rosa e Santo Cristo para estar aqui nesse evento, né.
E muito orgulho de participar de um evento onde Santa Rosa passa a ser a capital na discussão das águas, né, aqui na nossa região sul da América do Sul. Então, o que foi me pedido para falar aqui é sobre o sistema de gerenciamento das águas do Rio Grande do Sul, dentro dessa gestão do recurso hídrico. Professora, controle meu tempo, né, que esse assunto é apaixonante e eu posso ficar horas falando sobre isso. Né? Então, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, sou professor do IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, né, e fui convidado pela secretária para assumir, né, esse papel de ser o diretor do Departamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul. Né, um órgão que eu pessoalmente sempre critiquei na sua atuação, na sua gestão, nos seus processos, e quando vem um convite desse, é o tipo de convite que a gente não pode recusar, né? Já que há uma crítica, já que há um descontentamento de como é feito, né? Então venha fazer, né, o que sempre se disse que se poderia fazer nesse processo. Eu sou membro do Comitê Quaraí e também sou membro do Comitê Mirim São Gonçalo. Então, quando eu falo de gestão de águas dentro do sistema, eu falo de dentro do sistema. Eu não sou uma pessoa que fala teoricamente sobre o sistema de gestão de recursos hídricos. Estou nesse sistema desde 1983, quando ele nem era hoje, como é hoje, né, a partir da lei de 94. Então, vou apresentar para vocês algumas ideias, né, algumas considerações sobre o que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo o que fazemos hoje. Nós temos que lembrar que o Brasil é uma república federativa, né? Então cada estado tem a sua autonomia de fazer a sua legislação, né, sobre alguns temas, desde que respeitando uma lei maior federal, caso exista. Então é por isso que o Rio Grande do Sul ele sai, né, na frente da lei federal quando vai tratar de águas. Ele cria uma lei própria estadual porque tinha essa autonomia para fazer isso, né? Dizem que a nossa lei inspirou a lei federal, né, de recursos hídricos. É uma verdade relativa, né? A nossa lei veio da Lei Paulista de Recursos Hídricos, né, e estava no mesmo discussão da lei catarinense, só tivemos a felicidade ou a infelicidade da nossa lei ser aprovada dentro de um acordo de lideranças dentro da Assembleia Legislativa, né? Se há um pecado original da nossa lei, é esse. A nossa lei nunca foi discutida, ela foi aprovada num acordo de lideranças no final de uma legislatura, aos 45 do segundo tempo, e ela não foi uma lei apropriada pela sociedade. Ela acabou praticamente sendo imposta, né, pelo legislativo dentro de um acordo de liderança. A nossa lei é boa? A nossa lei funciona? A nossa lei é o que nós queremos? Né? Eu sempre acredito que nós temos que dar uma chance para o sistema funcionar antes de criticá-lo na sua totalidade. Filosoficamente, a nossa lei é uma lei avançada, né? Agora, na forma de organização, né, na forma de gestão, ela tem as suas particularidades que nós temos que entender antes de propor, né, a sua extinção, né? Mudanças? Acho que sim, já estamos há 20 anos nesse sistema e muitas vezes a gente fica descontente com os resultados, né, porque a gente não consegue ver a efetividade. O Brasil é um país avançado em termos de recursos hídricos, né? Nós temos uma legislação de 1934, que é o Código das Águas, né, que é um regramento, né, muito importante da questão dos recursos hídricos. E, ao contrário do que muita gente pensa, o Código das Águas ele não foi extinto. Ele continua valendo. Ele foi alterado parcialmente pela lei federal, mas ele continua valendo. Algumas coisas do Código, né, caíram, né? Principalmente essas que dizem respeito do domínio das águas, né? Antigamente as águas podiam ser privadas ou podiam ser públicas, né? E isso leva a uma certa confusão, principalmente no meio rural, onde a pessoa entende que ele tem uma nascente dentro do seu terreno, aquela nascente, portanto, é dele. Ele cavou o poço, aquele poço, portanto, aquela água é dele. Não. Isso é uma leitura do Código das Águas de 34. E isso ainda hoje causa uma certa confusão sobre a propriedade, o domínio dessa água. Então, antigamente as águas podiam ser públicas ou as águas podiam ser particulares, né? Quando vai se tratar de uma mudança de paradigma, essa determinação do Código 34 aparece. Mas a água sempre foi minha. Bom, mas não é mais, né? Houve uma mudança drástica, houve um corte drástico, né, nessa
essa dominialidade da água em 1988 com a Constituição. Né? Mas o Rio Grande do Sul, né, dentro de uma antiga tradição de ser protagonista, né, de uma antiga, né, tradição de ser, né, ponta, né, no Brasil, ele criou em 1980 um órgão de gestão de recursos hídricos. Esse órgão era chamado de Conselho de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, CONHIRCS. Isso foi uma concepção de um professor da UFPEL, chamado Manuel Viana, de um professor da URGS, chamado Cícero, né, de Moraes Júnior, e isso criou uma estrutura nova de gestão dentro do Estado, um conselho, né, que gerenciaria as águas do Rio Grande do Sul. Né? A partir desse conselho, se cria, né, um outro órgão, que é um conselho gestor do Lago Guaíba, e se avança em algumas discussões, né, de algumas outras práticas de gestão de recursos hídricos. Né? Isso, né, desaparece a partir da Constituição Federal de 88. A Constituição de 88 estabelece que a água, né, é um bem público, tira, né, a possibilidade da água ser um bem privado, né, quando está na natureza. E aí a secretária me cobra muitas vezes, né, até a água da chuva é pública, até a água da chuva é pública. Né? A Constituição não abriu, né, essa distinção. A água é água, né, então a água no território nacional ela é pública. Ela pode ser de domínio da União, né, ou pode ser de domínio do Estado. Né? E aí nós temos uma particularidade da nossa lei, que é essa dupla, né, esse duplo domínio. Então, nós temos aqui nessa região o rio Uruguai como sendo um rio de domínio da União e o Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo e todos os outros afluentes como sendo águas de domínio do Estado. Né? Uma exceção a essa regra é a água subterrânea. Todas as águas subterrâneas do Estado do Rio Grande do Sul são de domínio do Estado do Rio Grande do Sul. Né? E aí vamos pegar aquele famoso caso do aquífero Guarani, né? Que é gerenciado diferentemente pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, porque cada estado tem a sua regra de gestão das águas subterrâneas. Embora o aquífero, né, seja uma extensão que ultrapasse estados, nesse caso não. Toda ela é de domínio estadual. Tá? E aí, em 1997, né, regulamentando um dos artigos da Constituição, é criada a Lei Federal 9.433 de 97, que é praticamente uma cópia da nossa lei estadual, que é praticamente uma cópia da lei paulista, que é praticamente uma inspiração na lei francesa. Então a gente vem, né, nessa sequência, a partir da França, trabalhando nessa mesma lógica. Né? Nós temos alguns princípios, né, fundamentais. A água é de domínio público, a água é limitada, tem valor econômico. A prioridade de atendimento, né, do uso da água sempre é a população e os rebanhos animais, e a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada. Né? Isso cria uma situação esquizofrênica, né, nos governos. Né? Como assim a água vai ser descentralizada, a gestão vai ser descentralizada? Como é que a corte vai perder o seu poder? Como é que Brasília perde poder? Como é que Porto Alegre perde poder? Sim, está colocado na lei. A gestão da bacia é feita dentro da bacia. Os critérios de uso da água na bacia são definidos pelo comitê de bacia. Isso é uma evolução, né, e isso é um problema, né, da gente trabalhar com isso. Né? Quando a gente recorta a unidade territorial, passa a ser a bacia, nós estamos desrespeitando os limites dos municípios. Então, nós temos municípios que pertencem a duas bacias. Qual é a regra de uso dentro daquele município? Cada bacia define uma regra. Né? E isso pode levar, muitas vezes, a distorções dentro dos municípios. Bom, paciência. Né? A lógica nova é a gestão territorial é feita pela bacia. Tá? Muito bom seria, professor Pedro, se os Coredes tivessem o mesmo recorte das bacias. Aí a gente teria, né, já uma conversa entre políticas de desenvolvimento econômico e políticas de gestão de recursos naturais. Né? A bacia do Rio Gravataí conseguiu fazer uma alteração do CORED para que eles ficassem, né, de forma sobrepostas. Não fica exatamente igual, porque o CORED segue o limite municipal, mas fica muito mais aproximado do que é hoje. Né? E no caso dos rios, das regiões onde tem rios federais e rios estaduais, a União deveria fazer uma articulação com os estados para fazer essa gestão
dessas bacias, né, de interesse comum. Como é o caso do Uruguai. Um produtor que tenha uma utilização de água na barranca do Rio Uruguai tem que pedir autorização para Brasília, né? Se ele vier um pouquinho para o lado e pegar água na Foz do Santo Cristo, ele vai pedir autorização para Porto Alegre. Então, essa gestão fica complicada muitas vezes, porque o produtor entender exatamente quem é, né, o ente, né, de gestão desse recurso hídrico, né? E aí nós temos, né, da lei federal uma série de 6, originalmente, artigos que viraram 5, né, 5 instrumentos de gestão de recursos hídricos, né? São os mesmos que nós utilizamos no Estado. Os planos de recursos hídricos, que é o instrumento mais importante para a bacia, né, que nós não temos o nosso plano aqui da bacia Santa Rosa, Santo Cristo, né, e tudo concluído. O enquadramento dos corpos da água, onde a população define, né, isso que a professora estava colocando aqui, né, aquela necessidade de conservação da qualidade da água, né, então é colocado dentro do enquadramento dos corpos da água. De acordo com os usos, isso é sempre uma confusão que acontece, a população opina sobre os usos que quer, e, portanto, pelos usos se define a qualidade da água. A outorga, que é o ato administrativo, que é feito pelo Departamento de Recursos Hídricos do Estado. A cobrança pelo uso da água, que é aquilo que ninguém gosta de falar muito, né, por uma certa desentendimento do que seria essa cobrança pelo uso da água, e o sistema de informações sobre recursos hídricos, que é, a organização das informações dos dados sobre as bacias. Então, dentro dessa lógica, nós temos aí, aplicando os instrumentos, né, os nossos entes, né, que fazem parte do sistema. O órgão máximo do sistema é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, do qual o Rio Grande do Sul hoje é suplente de Santa Catarina, né, e o Marco Scherer é um dos candidatos a fazer parte, né, dentro de uma das câmaras técnicas lá, né, da parte jurídica. A Agência Nacional de Águas, que é um remendão da nossa lei, a nossa lei é de 97, e a Agência Nacional de Águas só é criada em 2000. Ela não estava prevista na lei original. Ela é criada como, assim, nós temos uma lei extremamente audaciosa, e quem é que vai, né, tomar conta da lojinha aqui? Quem é que vai fazer a gestão desse processo? Aí se cria em 2000 a Agência Nacional de Águas, né? Ela não é parte integrante da lei original. Tanto que está ali colocado, né, 1 e 1A, né? Depois os conselhos de recursos hídricos do Estado, né, todos os estados do Distrito Federal, os comitês de bacia, né, e os órgãos, né, do Poder Municipal, Federal e Estadual que atuam na água, e as agências de água, que são os órgãos técnicos do nosso sistema. Os planos, né, são elaborados por bacia, ou por região e por estado e por país. Nós temos então vários planos de recursos hídricos, cada um com um recorte, né, e esses planos são planos diretores. Eles não são planos de desenvolvimento. Muitas vezes as pessoas querem colocar lá dentro do plano de recursos hídricos ações de desenvolvimento. Vamos colocar a ponte entre São Tomé e Porto Mauá e Veracruz? Não, não vamos. Não no plano de recursos hídricos, né? Vamos colocar um plano, né, de atração de indústria? Não no plano de recursos hídricos, né? O plano de recursos hídricos é um plano diretor que trata da gestão do recurso, né? Nem trata exatamente da gestão da água. Ele enxerga a água como algo que vai ser utilizado, né, para produzir algo. É recurso hídrico e não um plano de água, né? Nós temos que separar essas coisas. Não é um plano de congela o ambiente, cria tudo uma unidade de conservação porque eu quero essa água limpa. Não. É um plano de utilização da água enquanto recurso produtivo, né, decidido por uma população que mora nessa bacia, que vai utilizar essa água nas suas atividades produtivas. Deve-se conversar com a conservação ambiental? Evidentemente. Mas o foco do plano é outro. O foco do plano é estabelecer as regras de uso dessa água, o que nós vamos fazer com essa água. Tá? E aí depois nós temos, né, o que compõe um plano. Isso está escrito na lei. Não tem como inventar o Estado contratar um plano, né, porque já está definido o que tem que ser feito, né, de cada um dos itens que tem que ser colocados.
Nós temos feito algumas travessuras nessa construção dos planos, dos novos planos, e temos colocado coisas que a lei não tinha previsto, né, como, por exemplo, a convivência com as mudanças climáticas. Não está colocado aqui. Mas nós estamos vendo. Né, nós estamos vendo que essas mudanças climáticas podem afetar o nosso modo de vida. Como os planos são planos de longo prazo, nós estamos colocando isso também nos novos planos. Como se convive com situação de estiagem extrema e essas chuvaradas que nós tivemos esse ano também. Tem outra coisa, né, que nós estamos colocando nos novos planos, que é a questão do olhar feminino sobre a gestão das águas. Né? Não é porque a secretária é secretária, né? É porque isso é uma decisão da Convenção de Dublin de 1992 que o Brasil é signatário. Né? E aí na Convenção Internacional sobre Água e Meio Ambiente, o terceiro princípio, são só 4 princípios dessa declaração. O terceiro princípio diz: a gestão da água deve ser feita pelo olhar da mulher. Né? Então, podemos fazer essa cara de espanto, né? Onde é que vocês estão? Não estão aqui na lei. Isso muda completamente a coisa de figura. Né? Nós não estávamos aplicando isso e vamos começar a aplicar isso. Né? Seremos o primeiro estado que vai fazer essa aplicação do princípio de Dublin, né? Como um dos entes do nosso plano de Brasil. Bom, vamos lá, né? O que a gente pode fazer? As coisas mudam, né? A cobrança pelo uso da água, né, é um dos instrumentos mais polêmicos, né? Porque as pessoas vão dizer: eu vou pagar pela água. Vai, a água é um bem público, né? O seu uso implica muitas vezes em que uma outra pessoa não pode usar aquela água ao mesmo tempo. Portanto, isso revela um valor econômico pela água. É mais um imposto. O governo Sartori está precisando de caixa. Não. Cobrança pela água tem como objetivo reconhecer o valor econômico da água, incentivar o seu uso racional e obter recursos para quê? Para que os comitês de bacia façam a gestão descentralizada da água. Ou seja, se a gente quer trazer a gestão do Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo para cá, não tem o menor sentido eu obrigar o comitê a ficar me pedindo recursos para fazer o gerenciamento aqui. Não. Se o gerenciamento da bacia exige pouco recurso, essa cobrança vai ser uma cobrança muito pequena. Se o gerenciamento da bacia exige mais recurso, o comitê que representa a população aqui vai decidir como é que vai resolver esse problema. Ou vai cobrar mais caro, ou vai fazer as ações em mais longo prazo. Agora, imaginar que o comitê elabora um plano de bacia que vai custar, né, 3 milhões, 4 milhões por ano, e vai bater na caixa lá de Porto Alegre e dizer: eu quero recursos para fazer essas ações. Sinto muito. O princípio da lei é: a gestão é descentralizada. Então descentraliza tudo, inclusive os recursos. Né? A lei ela coloca que a cobrança pelo uso da água, né, ela pode reverter para um único órgão público uma parcela. 2% no máximo pode ser colocado para a FEPAM fazer o monitoramento da qualidade da água. Todo o resto do dinheiro, todos os outros 98% são aplicados diretamente dentro da bacia. E esses 2% da FEPAM, são 2% da FEPAM na bacia. Não é 2% da FEPAM em Porto Alegre. Né? Então, valores arrecadados, né, são colocados, né, para isso, financiamento de estudos, projetos e programas. Quando vocês estiverem maduros nessa discussão, vocês vão estabelecer os valores, né, da água na bacia. Né? É simples, né, esse processo. E aí o comitê, né, com esses recursos, né, tem que controlar as ações que vão ser feitas ano a ano. Então, no momento que a gente descentraliza a gestão, de fato, que hoje não está descentralizada de fato, ainda tem muito poder em Porto Alegre, né? Quando a gente descentralizar de fato, né, ninguém vai bater lá no Departamento de Recursos Hídricos, vai bater na porta do comitê. Os primeiros conflitos da água têm que ser resolvidos no âmbito do comitê, né, aqui e não lá. Né? E essa é uma experiência que quem já viu acontecer, e aqui no estado só acontece num único comitê, né,
que é o melhor do mundo que eu posso fazer, né, que é o Comitê Quaraí, né? Quem já viu isso acontecer é bem isso, né? É um vizinho falando com outro vizinho sobre o seu conflito de uso da água, né? E o Comitê Quaraí só tem isso porque ele é um comitê binacional e nós temos uma autorização da Agência Nacional de Águas para trabalhar, né, como comitê federal dentro do Quaraí. Por isso que a gente pode fazer essa gestão de fato, né, mais efetiva. Tá? Bom, basicamente, se eu fosse falar de acordo com o título que me deram para falar, seria só esse slide que eu teria que apresentar. O que é o Sistema Estadual de Recursos Hídricos? Nosso órgão máximo é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, cuja presidente é a secretária do Ambiente, né, que passou essa atribuição para a secretária adjunta Maria Patrícia Mon. Então, a secretária Maria Patrícia é a presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, é lá onde as coisas, né, de impacto estadual são decididas, né? Esse conselho reúne membros de várias secretarias do Estado, nós temos 7 comitês representados, e depois temos representantes, né, da população. Esse comitê decide, né, muitas vezes, a questão do fundo de recursos hídricos, a aplicação dos recursos do nosso fundo, né, para onde vão os recursos. Isso passa por uma Câmara Técnica e aí ela aprovar. Quem faz o conselho funcionar é uma secretaria executiva, do qual eu sou secretário executivo, né, do conselho. Depois nós temos os comitês de bacia, 25 comitês no estado do Rio Grande do Sul, né? A ser criado mais um Comitê Federal da Bacia do Rio Uruguai, né? E talvez ser mudado o status de um Comitê Estadual do Rio Mampituba, talvez passe a ser Comitê Federal do Rio Mampituba, né? Nós temos 25 comitês, pela primeira vez na sua história, todos eles funcionando, né? Então, com a eleição do Piratininha, agora estamos com todos os comitês funcionando. Desses todos os comitês funcionando, nós conseguimos fazer o repasse de recursos, acertar a vida, né, financeira, né, de 21 dos 25 comitês. Encerraríamos o ano com 21 dos comitês com seus termos de convênio assinados, a renovação dos convênios assinados, né, se tudo der certo. Aliás, dia 26 desse mês, o governador estará recebendo os comitês de bacia, né, para a oficialização desses novos convênios e o lançamento de um novo sistema de outorga. Já estão todos convidados, dia 26 em Porto Alegre. Depois nós temos o Departamento de Recursos Hídricos, né, que tem duas divisões. A divisão de outorga, que registra os usos da água. Nós temos 37 mil processos de outorga no estado do Rio Grande do Sul, né? 37 mil processos em papel, que vão desaparecer a partir também do dia 26, com o lançamento do sistema de outorga. Todo o sistema passará a ser eletrônico, né? E só a partir desse momento, do dia 26, nós vamos poder informar para os comitês de bacia, né, os recursos hídricos que foram outorgados na bacia. Hoje nós não temos a ideia correta, precisa, completa disso. Nós só teremos essa ideia, né, lá por setembro, outubro do ano que vem. Aí, pela primeira vez no estado do Rio Grande do Sul, a gente vai saber exatamente o que nós estamos utilizando de água. A partir desse momento, os comitês de bacia vão ter um papel importantíssimo. Todos os conflitos que forem apontados pelo sistema de outorga não serão resolvidos em Porto Alegre. Se houver conflito no Turvo, Santa Rosa, Santo Cristo, esse conflito vai ser resolvido aqui. E daqui sai a decisão do que eu, enquanto diretor dos recursos hídricos, tenho que fazer, né? Então, a descentralização é para acontecer? É para acontecer. E vai acontecer de fato. Então, se os comitês não estão se preparando para fazer essa gestão, vão ter que se preparar. Porque 2016, né, o bicho vai pegar, né? Porque hoje, as broncas caem aonde? Com aquela senhora ali, né? Ligam para a secretária. O que está acontecendo? Estou sem água, quero água. Bom, a partir de 2016, com o sistema em funcionamento, as broncas primeiro vêm para cá. Depois, não foi resolvido aqui, vai para onde? Vai para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Vejam que muda a lógica.
né, o governo estadual, que tem uma secretaria de ambiente, que tem um departamento de recursos hídricos, ele passa a ser operacional e ele passa a fazer planejamento. Ele não fica mais responsável por essas broncas todas, essas broncas passam a ser dos comitês. E essa é a beleza do sistema. Eu não vou conversar com um burocrata de plantão, eu sou o burocrata de plantão agora no caso. Eu vou conversar com uma pessoa que me representa dentro do meu comitê para decidir um assunto da minha região. Né? Depois nós temos a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, que é responsável pela qualidade das águas e, portanto, ela é responsável pelo lançamento, né, de efluentes, ela que dá o outorga. E aí, o ente que não existe no nosso estado, que são as agências de região hidrográfica. Esses são os órgãos que, na lei de 94, foram previstos como autarquias, né, como administração indireta, órgãos da administração pública indireta, e isso não aconteceu, e isso não tem ambiente para acontecer. Né? Vocês vendo a dificuldade que se tem para pagar a folha do Estado atual, imagina se a gente vai criar três novas estruturas, né, públicas para ser sustentados da mesma maneira, né? Isso não vai acontecer. Tá? Bom, aqui no Estado, a nossa lei ela repete basicamente o que dizia a lei federal, embora ela seja anterior, e os planos de bacia, isso é muito importante que a gente diga, eles têm que ser revistos, né, a cada 4 anos, com atualização a cada 2. Então, tudo que for colocar num plano de bacia, né, tem um prazo tipo iogurte. Né? A cada 4 anos, aquilo tem que ser renegociado, repactuado. Né? Aconteceu alguma coisa nova, a cada 2 anos tem que ser atualizado isso. Então, muitas vezes o comitê conclui um plano e diz, agora eu tenho um plano para 20 anos. Não. Tem um plano com previsão para 20 anos, com validade para 4. A cada 4 anos ele tem que ser reafirmado, reconstruído, repactuado. Né? Isso é muito bom, porque a gente consegue não ficar preso numa estrutura por 20 anos. A gente consegue rever esses procedimentos a cada 4 anos. E é como os comitês são renovados a cada 2 anos, né, a gente consegue colocar a nova visão do comitê, né, no plano de bacia. Tá? E aí nós temos, né, a nossa lei, né, que diz que tem que ser colocado nos planos de bacia, e é basicamente o que já dizia a lei anterior. Tem uma coisa que causa uma certa confusão, muitas vezes, que é esse inciso B, a linha B do inciso 3, rateio de investimentos de interesse comum. Muitas vezes a região quer uma obra, uma barragem, né, e quer colocar dentro do plano de bacia. Se for colocado no plano de bacia, pode ser colocado desde que, né, a cobrança suporte isso. Então, muitas vezes, eu estou vendo muita gente aqui do Sindiágua, muitas vezes querem colocar universalização do saneamento, universalização do tratamento de esgoto, e querem colocar esse custo dentro do plano de bacia. Bom, esse custo vai ter que ser suportado pela cobrança pelo uso da água. Tá? Então tem que ver muito bem como é que vai colocar isso dentro de um plano de bacia. Né? Tem um ônus e tem um bônus. Tem o direito e tem o dever. Não adianta querer colocar, né, 3, 4 milhões, 5 milhões, 20 milhões, ou 3 bilhões, no caso da região metropolitana, e dizer alguém paga. Não. Tudo que for para dentro do plano de bacia é pago pela cobrança pelo uso da água. Né? Não é pago por alguém que vai descer num disco voador e vai pagar esse processo. Não. Botou no plano, rateio de cobrança dentro do plano, quem paga é o usuário da água. Né? Então, né? A nossa lei estadual tem essa artigo que não pode ser cumprido, porque, né, os planos de bacia serão elaborados pelas agências de região. Nós não temos agência de região. Então, quem tem elaborado os planos de bacia são consultoras contratadas pelo Departamento de Recursos Hídricos de acordo com um ordenamento que foi decidido pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, isso hoje nós investimos em cada um desses planos de bacia da ordem de R$2 milhões para fazer isso. Né? Não são planos baratos de serem executados. Cada plano leva 2 anos para ser executado. Né? Então nós temos mantido até o final, né, da gestão, todas as bacias do Estado terão seus planos de bacia. Né?
O único plano que não custou nada é o plano do Paraí. O plano do Paraí, o nosso comitê fez o plano sozinho. Né? O Ibicuí quer seguir o mesmo caminho. Tá? E aí estão lá os nossos 25 comitês de bacia com as nossas 3 regiões hidrográficas. Cada uma dessas regiões, a região do Uruguai, do Guaíba e do litoral, teria que ter uma agência, teria que ter um órgão para gerenciar e apoiar tecnicamente. E esse órgão não existe. Né? Então, no começo da gestão, a gente fez uma proposição de tirar essa obrigatoriedade da agência ser uma instituição da administração pública indireta para destravar o sistema. Isso gerou um projeto de lei que foi para a Assembleia, né, e está lá. Né, está lá colocado. Tá? Mas a certeza é, não se consegue criar um órgão da administração pública indireta hoje, não há ambiente para isso, e se não tiver agência, o sistema não vai funcionar. O Departamento de Recursos Hídricos não tem condições de fazer o papel de agência para todo o Estado. Professora, como é que está? Então, como a nossa lei ela foi pensada dentro de uma estrutura que teria uma agência fazendo os planos, ela tem um encadeamento lógico. E hoje esse encadeamento lógico não pode ser feito porque não tem agência. Então, por exemplo, a outorga do uso da água depende do critério do plano. Se o plano não é executado para todo o Estado, como é que eu faço a outorga do uso da água? Qual é o critério que eu sigo? Esse ano, por exemplo, que nós estamos num evento de El Niño, não há previsão de falta d'água. Então eu posso ser muito flexível no meu critério de outorga. Eu não tenho problema previsto de falta d'água. Agora, em 2011, 2012, com aquela seca brutal que teve, qual seria o meu critério de outorga? Então vejo que eu não tendo o plano, não tendo agência, o critério de outorga passa a ser uma coisa, né, muito centralizada em Porto Alegre, e isso vai contra a lógica do sistema. Quem deveria dar o critério de outorga é o seu comitê de bacia. Né? A cobrança pelo uso da água, ela está vinculada à existência do plano. Eu só posso cobrar se eu tenho algo para fazer com o dinheiro. Eu não posso cobrar para fazer caixinha, não posso cobrar para fazer um fundo. Então eu só posso cobrar se eu tenho plano. Então o plano nasce antes da cobrança. E é sustentado pela cobrança. Então, quando se diz assim, o governo quer cobrar? Não. Quem quer cobrar é o comitê de bacia. O governo quer arrecadar dinheiro? Não. Quem quer arrecadar é o comitê de bacia. Porque o seu plano exige esse recurso. E não o Departamento de Recursos Hídricos exige esse recurso. Não. Toda a outorga que nós fazemos hoje é totalmente gratuita. Né? Então, quando a gente vai fazer um plano de bacia no Rio Grande do Sul, nós entendemos que seja indispensável que a população participe desse plano. Nós entendemos que o comitê deveria fazer eventos como esse aqui para discutir o plano. É uma visão de 20 anos para frente. Né? Será que o comitê tem a representatividade de toda a sociedade? Será que ele sozinho vai fazer isso? Então, vereador, o que nós temos feito é muita articulação com as câmaras de vereadores. Quando vai se fazer um plano, a gente articula com as câmaras de vereadores para que os vereadores chamem a população para discutir. Estão fazendo um plano. E esse plano vai determinar muitas coisas. Vai determinar a política de desenvolvimento, vai determinar, pela questão da outorga da água, distrito industrial, né? Vai determinar plano municipal de saneamento. Ela vai colocar várias regras que as prefeituras têm que seguir. Então, se isso não é feito uma discussão, né, com a população, né, a gente cria um monstrinho. Né? O comitê de plantão estabelece a sua visão. Mas o comitê é um órgão colegiado. Ele deveria representar a população. Então, por que não fazer essa democratização do que está sendo discutido dentro do plano? Aí vem o enquadramento em classes, né, de uso da água. Esse é um instrumento que sempre dá confusão no seu entendimento. Né? As classes de uso da água que foram determinadas são um padrão de qualidade da água que permite um uso. Então, quando a população decide, por exemplo, eu quero nadar no rio, eu quero beber a água depois de tratamento do rio. Não estamos pensando naquela visão telúrica da pessoa chegar na beira do rio e tomar a água do rio. Né? Não é aquela visão gaudéria, campeira. Né? Não façam isso. Né?
Eu quero fazer irrigação de hortaliças que são consumidas cruas. Bom, então para cada um desses usos que a população estabelece, eu tenho um padrão de qualidade a ser obedecido. Então não é lógico, não é possível, muitas vezes economicamente não é interessante nós termos uma água pura, cristalina no rio. Porque isso vai gerar em toda a cadeia da região restrições de outorga. Por exemplo, se vocês quiserem, né, ter uma água, né, para irrigar Moranguinho, né, em toda a região de Santa Rosa, Santo Cristo, as prefeituras vão ter que fazer varrição diária e vão ter que limpar suas ruas, não sei por quê, talvez com balde, pano, para evitar que qualquer escorrimento dessa água contamine esses moranguinhos. Ah, mas eu quero ter uma água, né, que eu possa nadar, o meu filho, meu neto, beber aquela água, não tem nenhum problema. Isso custa dinheiro. Então não adianta querer dizer que esse dinheiro vai ser pago pelo governo, vai ser pago pela sociedade local. Então existe um jogo com J maiúsculo, um jogo político a ser jogado muito sério. Quais são as regras desse jogo? Né? O que eu aceito pagar para a água que eu quero ter? Então não adianta fazer, né, grito, não adianta fazer barreiras, não adianta fazer, né, sapatear, porque isso é um custo local, não é um custo de Porto Alegre. Quanto mais restritivo, né, for a qualidade da água, mais investimento a Corsã vai ter que fazer para tratar o seu esgoto. E aí, quando se o comitê classifica a água como especial ou classe 1, está colocando uma faca no pescoço da Corsã e no meu pescoço dizendo: eu não posso autorizar a Corsã a lançar esse esgoto, a não ser que essa qualidade desse esgoto tratado seja classe 1. Tá bom, a Corsã vai dizer custa, né, 2 bilhões e vai levar 10 anos. Bom, quem tem que pagar isso são vocês, não eu. Então, esse jogo sério que tem que ser jogado dentro do comitê é que esses limites são definidos. E esse instrumento do enquadramento tem que ser muito bem entendido. Para onde vai? Né? O que significa? A questão do Rio Quaraí, quando a gente estava trabalhando no plano de bacia, era tão ruim o Rio Quaraí que o único uso possível, de acordo com a resolução do CONAMA, é a navegação. Ou seja, não encosta na água. Ela está muito poluída. Né? Então, para passar da classe 4 para a classe 2, a Corsã de Quaraí vai coletar e tratar 95% do esgoto. Bom, quanto é que custa isso? Bom, tudo bem. Decisão do comitê, aí nesse caso, acertado com a Corsã. Nós poderíamos ter sido mais loucos no Quaraí e dizer, não, classe 1. Aí a Corsã teria que coletar e tratar 99% do esgoto, um tratamento extremamente caro. Interessava para a população ter uma água de classe 1? Não tem irrigação de hortaliça. Não tem nada que se irrigue lá que precise ter classe 1. Classe 2 resolveu o nosso problema. 5 minutos, beleza. Então, o plano de bacia, quando ele é elaborado, ele tem uma série de etapas que nós aqui no estado chamamos de etapa A, B e C. No caso do Turvo Santa Rosa Santo Cristo, nós já temos a etapa A e B elaborada. Isso aqui é só uma cópia lá do Alto Jacuí. O que é feito então? É diagnóstico, consolidação, né, novas informações na bacia do Ibicuí. Depois, a etapa B são os cenários futuros. E aí, na etapa B que vem o enquadramento, você já tem também a proposta de enquadramento. E depois, na etapa C, é que vem as ações que vão ser executadas. Aqui é que o dinheiro aparece. Quanto custa para fazer cada uma dessas coisas e aí qual é o modelo de cobrança que vai ser, né, definido pelo comitê para fazer o plano de bacia. Tá? Valores disso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, trabalha na ordem de 1 centavo por 1.000 litros da água como cobrança. Tá? Alguns estudos que a gente fez aqui, esse valor poderia ser, né, bem menor para bacias rurais, né, da ordem de
0,02 centavos para 1.000 litros de água, né? Não dá para confundir isso com o que se paga pela Corsã. A Corsã faz tratamento e distribuição de água. Esse seria um valor a mais pago pelo valor, o recurso hídrico da água, né, que hoje não é cobrado. Tá? E aí nós vamos para um assunto que interessa especificamente para vocês, que são os rios fronteiriços. Tá? E aí nós temos uma falha na nossa lei. A nossa lei, ela, sei lá, teve um surto, né, de soberania e, né, fronteira. Ela criou comitês de rios fronteiriços e transfronteiriços. Né? Com esse artigo aqui, o Brasil impõe aos países vizinhos uma lógica que eles não tinham. Um comitê para gerenciar. O Uruguai, a lei das águas foi mudada em 2009. Eles não tinham essa figura da participação. De repente chega o Brasil e diz que tem que chamar as pessoas para discutir sobre gestão num país que tinha uma visão centralizada como o Uruguai. Né? A mesma coisa com a Argentina. A gente está impondo um comitê e isso, né, não acontece de fato no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores não faz parte do sistema e diz que não vai fazer parte do sistema desse jeito, com comitês de águas e bacias fronteiriças, né? Porque a lógica do Brasil é outra, né? A lógica do Brasil é trabalhar na base de convênios e tratados, né? Então, quem deveria fazer esse tipo de ação seria a Agência Nacional de Águas, que infelizmente, né, o nosso convidado não pôde vir por motivos médicos, né? Então, né, a Agência Nacional de Águas é que tem que fazer essa articulação e existe uma diretoria de assuntos internacionais, né, para tratar sobre isso, né, dentro da Agência Nacional de Águas. Tá? Então, a Agência Nacional de Águas trabalha com rios que são interestaduais e rios que são fronteiriços. Esses que estão desenhados no mapa são os nossos rios onde a Agência Nacional de Águas deveria, né, estar atuando para integrar. Né? Então veja que no estado do Rio Grande do Sul nós temos o Comitê Federal do Rio Uruguai e nós temos o Comitê Federal da Lagoa Mirim, São Gonçalo, que divide com o Uruguai. Nós temos o Comitê, né, Federal do Rio Mampituba, que divide Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, Uruguai, Mampituba, Lagoa Mirim e São Gonçalo seriam nossos 3 comitês federais. Quantos nós temos implantados? Nenhum. Né? Estamos em vias de fazer, né, com Santa Catarina agora a finalização do nosso Comitê Federal do Rio Uruguai. Lagoa Mirim, né, já tem um outro tipo de arranjo, né, que é o Tratado Binacional Brasil-Uruguai da Lagoa Mirim de 1966. Nós já temos um instrumento jurídico, né, que permite a gestão das águas. O que nós estamos fazendo com a nova Direção Nacional de Águas do Uruguai é planejar pela primeira vez em conjunto a bacia da Lagoa Mirim. Estamos avançando muito nesse documento e devemos estar lançando ainda em 2016 o primeiro plano, né, conjunto de gestão de recursos hídricos da bacia, né, da Lagoa Mirim, São Gonçalo. Né? A bacia do Quaraí, famosa La Cuenca, né, é a bacia mais estudada na América Latina hoje em dia, a bacia do Quaraí, pelo projeto do SIC Plata, né, já tem um arranjo de gestão compartilhada Brasil-Uruguai. Mesmo que seja um arranjo que está na informalidade por enquanto, ele funciona perfeitamente, cotidianamente, e nós temos reuniões dos 2 comitês brasileiro e Uruguai a cada 4 meses. Né? E Argentina. A nossa vinculação Rio Grande do Sul com a Argentina se dá dentro do SIC Plata, né, do Comitê Intergovernamental da Bacia do Prata. É dentro desse instrumento que a gente pode trabalhar com a Argentina. Já existe um arranjo macro colocado. Né? E é nessa lógica que foi feito a redação do termo de cooperação técnica que a secretária trouxe para assinar com a ministra do Ambiente de Missões, né? Respeitando o acordo que já existe entre os 5 países. Né? Então, professor, espero ter cumprido o tempo. Tem 2 minutos, então. Né? Para finalizar, não, já está finalizado. Queria agradecer muito a organização
do evento, né, dizer que tem sido uma marca da secretária Ana Pellini essa interiorização da secretaria. Então, quando vocês nos convidam, né, nós nos sentimos convocados a participar. Né? É longe? É longe. Né? Mas é o nosso estado e é esse que nós estamos atualmente gerenciando. Obrigado.